No campo dos relacionamentos, muitas vezes encontramos provações e tribulações que testam nossa fé e resiliência. Assim como Deus testou Abraão em sua devoção inabalável, nós também nos encontramos enfrentando desafios que nos levam ao nosso limite. Pode parecer confuso às vezes, mas lembre-se de que esses testes não são feitos para nos quebrar, mas para nos moldar para algo melhor. Para compreender esse propósito divino, vamos refletir sobre a história da criação no livro de Gênesis. Originalmente, Deus não pretendia que as dificuldades fizessem parte de nossas vidas. No entanto, o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, interrompendo o plano perfeito de Deus. Ao longo da história, testemunhos como a desobediência trouxe consequências para o povo escolhido de Deus, Israel. Calamidades como fome, incêndio, doenças, conquista e opressão por inimigos foram resultados diretos de sua infidelidade. Embora algumas calamidades possam não estar ligadas ao pecado, como visto na época de Abraão, Isaque e Jacó, é crucial entender que a entrada do pecado no mundo alterou a ordem natural. Mesmo depois do sacrifício de Jesus Cristo na cruz para salvar a humanidade do pecado, os tempos difíceis persistem. Essas lutas podem se manifestar de várias formas, seja em nossos relacionamentos ou na vida pessoal. O pecado trouxe a morte espiritual, permitindo que o diabo exercesse influência sobre os sistemas do mundo. Quando enfrentamos problemas em nossa vida sentimental, é fácil ficar desanimado e questionar o plano de Deus. Mas lembre-se, Deus usa esses desafios como oportunidades de crescimento e preparação para algo melhor. Assim como um mestre escultor esculpe cuidadosamente um bloco de mármore para revelar uma bela obra-prima, Deus nos molda através das provações que enfrentamos. Lembre-se de que essas provações também podem servir como indicadores da compatibilidade e força de seu relacionamento. A maneira como você e seu parceiro lidam com esses desafios pode revelar aspectos importantes de sua conexão. Use essa oportunidade para avaliar as bases de seu relacionamento, habilidades de comunicação e apoio mútuo. Apoie-se na sua fé e busque consolo nas promessas de Deus. Ele nunca prometeu uma jornada fácil, mas prometeu estar conosco a cada passo do caminho. Tenha fé que o teste de Deus é uma prova de seu amor e crença em seu potencial. Por meio dessas provações, você não apenas crescerá individualmente, mas também construirá um relacionamento fundamentado na confiança, perseverança e confiança compartilhada em Deus. No âmbito dos relacionamentos, há sinais que Deus nos dá para nos mostrar que estamos prontos para algo mais. Esses sinais podem nem sempre ser óbvios no início, mas quando você aprender a reconhecê-los, encontrará clareza e compreensão na verdade do plano de Deus para a sua vida amorosa. Imagine o seguinte: você conheceu alguém especial e seu coração começa a palpitar de emoção. Mas em meio à alegria e expectativa surgem desafios. Mal-entendidos, desentendimentos e dúvidas começam a obscurecer o horizonte. É nesses momentos que o teste de Deus entra em ação. Por que Deus permite esses obstáculos em seu relacionamento? Bem, é porque Ele se preocupa profundamente com a sua felicidade e quer garantir que você esteja preparado para o futuro que Ele reservou para você. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, seu caráter e fé são refinados por meio dessas provações. Lembre-se, Deus nunca o abandonará. Esta verdade é de extrema importância para manter durante tempos difíceis. É fácil cair na armadilha e acreditar que Deus não se preocupa com os assuntos do coração, mas a pessoa com quem você escolhe se casar pode impactar profundamente na sua jornada espiritual. É por isso que buscar a orientação de Deus em seus relacionamentos amorosos é crucial. Reserve um momento para refletir sobre Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Quando você prioriza buscar a vontade de Deus e alinhar seu coração com o dele, Ele guiará seus passos e revelará os sinais de alerta quando necessário. Você pode se sentir desencorajado ou preso em seus atuais problemas de relacionamento, mas agarre-se às promessas encontradas em Hebreus capítulo 13, versículo 5, onde o Senhor declara: "Não te deixarei, nem te desampararei." Ele não é um observador distante, mas um ajudante que caminha ao seu lado. Ao reconhecer sua presença e buscar sua ajuda, você encontrará força e coragem para enfrentar quaisquer desafios
que surjam em seu caminho. O teste pode ser difícil, mas a recompensa que espera por você é muito maior. Deus está preparando você para algo melhor, e quando chegar a hora certa, seu relacionamento florescerá de uma maneira que você nunca imaginou. Confie nele e você experimentará a beleza do amor e da realização de acordo com o plano perfeito de Deus. Então, como você responde durante esses tempos difíceis? Comece com a mudança do seu foco. Em vez de se preocupar e reclamar, escolha ter uma fé inabalável no plano de Deus para a sua vida. Redirecione sua atenção para longe dos problemas que o cercam e fixe seus olhos nele, como o rei Davi, que declarou no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não permita que o medo te consuma. Em vez disso, proclame com intrepidez que Deus tem algo de bom reservado para você, independentemente dos desafios que esteja enfrentando. Considere a história inspiradora de Paulo e Silas, que louvaram e adoraram a Deus mesmo enquanto estavam presos com as mãos acorrentadas e os pés no tronco. Agora vamos falar sobre a importância de alinhar seu relacionamento com os princípios de Deus. Um dos indicadores mais claros de que um relacionamento deve chegar ao fim é se ele contradiz os ensinamentos da Bíblia. Muitas vezes, somos atraídos por alguém por causa das emoções intensas e da conexão que sentimos. Mas se esse relacionamento for contra a palavra de Deus, é um sinal claro de que ele não o aprova. Talvez você tenha enfrentado falhas ao atingir seus objetivos apesar de seus esforços incansáveis. Mas não tema, pois Deus pode protegê-lo de danos futuros e redirecioná-lo para seu plano divino. Se suas aspirações nesse relacionamento não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, não importa o quanto você tente, elas não darão frutos. Tire um momento para refletir sobre o seu relacionamento. Seu parceiro constantemente te encoraja a trocar a vontade de Deus em busca de prazeres mundanos? Ele te desencoraja de ir à igreja ou de passar tempo com Deus? Ele trata a obediência a Deus como opcional em vez de essencial? Se alguma dessas perguntas ressoa em você, pode ser um sinal de que Deus está pedindo que você saia desse relacionamento. Muitas vezes pensamos que com tempo e esforço suficientes, podemos moldar alguém como queremos que essa pessoa seja. Mas deixe-me dizer, o único que pode verdadeiramente transformar uma pessoa é o próprio Deus. Em vez de confiar em promessas vazias e palavras doces, preste atenção nas ações de uma pessoa. Ela está continuamente afastando você de Deus e te encorajando a desobedecer aos seus mandamentos? Se for esse o caso, é provável que ela continuará fazendo isso no futuro. É essencial reconhecer os sinais e entender que esse relacionamento não pode estar alinhado com o plano de Deus para a sua vida. Todos nós passamos por momentos desafiadores com nossos parceiros, não é mesmo? Mas você já se sentiu sobrecarregado, como se fossem coisas demais para lidar? Bem, Deus sabe que seu parceiro pode ser uma fonte de força ou uma fonte de fraqueza. Às vezes, ele permite que as dificuldades entrem em sua vida de relacionamento para chamar sua atenção e aumentar sua fé nele. Então, se você se encontra no meio de uma briga ou enfrentando provações em sua casa, isso pode ser a maneira de Deus lembrá-lo de orar mais. Ele quer fortalecer seus laços familiares, ensinando vocês a amarem uns aos outros de forma incondicional e abnegada. Confie nele e permita que ele supere todos esses desafios para o bem maior. Você já chegou a um ponto na vida em que se sentiu totalmente sem esperança ou perdido? Talvez você tenha questionado sua própria existência, imaginando por que ainda está vivo. Bem, esses momentos de desespero podem ser sinais do próprio Deus. Ele está esperando que você invoque seu nome e entregue toda a sua vida a Ele. Nas palavras de Lucas, capítulo 16, versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você está se sentindo fora do controle em seu relacionamento? Estar com essa pessoa leva você a tomar decisões impulsivas e gastar de forma imprudente? Se sim, meu amigo e minha amiga, isso é um sinal claro de que Deus está mandando você terminar esse relacionamento. Deus quer que sejamos sábios, lógicos e sensatos em nossas escolhas. O diabo, por outro lado,
nos tenta a seguir nossas emoções fugazes e ceder aos nossos desejos básicos. É importante discernir a diferença e escolher o caminho que se alinha com a vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, Deus está testando você porque Ele está te preparando para algo melhor. Esses problemas de relacionamento que você está enfrentando não são em vão. São oportunidades de crescimento, autorreflexão e, finalmente, de se aproximar de Deus. Aceite a orientação dele e confie que ele tem um belo plano para o seu futuro. Portanto, ao enfrentar dificuldades em seus relacionamentos, busque a sabedoria de Deus e ouça sua voz. Ele te conduzirá ao caminho certo e, no devido tempo, você encontrará o amor gratificante e duradouro que Deus preparou para você. Se você está se sentindo preso a um forte apego a alguém, seja alguém com quem você não está mais ou alguém com quem nunca teve um relacionamento, enquanto confia em Deus para a pessoa certa em sua vida, esse vídeo é a mensagem de Deus para você. Há uma razão divina para esse sentimento e Deus está por trás disso. Muitas vezes tomamos muitas coisas pelo valor de face. Pensamos, bem, é apenas um sentimento, vai passar. Eu preciso tirar minha mente dessa pessoa. E então você tenta e parece que fica cada vez pior. O que muitas vezes não sabemos é que enquanto você ainda não for casado, Deus pode manter um forte sentimento por alguém em seu coração através dos planos dele para vocês dois. Seria imprudente continuar lutando contra isso, pois você se desgastaria. Você pode ter orado e pedido a Deus para tirar os sentimentos. Você pode até ter começado a evitar a pessoa e manter distância, mas sem sucesso. Não há nada de errado com você. Você não precisa se sentir mal consigo mesmo. Agora, você pode estar se perguntando por que Deus não está removendo seus sentimentos por essa pessoa, apesar de suas orações e esforços. É possível que Ele esteja tentando dizer algo e você ainda não entendeu. Você pode ter tentado de tudo para deixar esses sentimentos de lado e seguir em frente, mas ainda está sentindo a mesma emoção forte em relação a essa pessoa. Se você está pensando que isso é comum e vai passar com o tempo, não vai. Coisas boas ou ruins não acontecem por acaso. Elas são causadas por uma força espiritual. À medida que avançamos neste vídeo, você aprenderá por que Deus não está removendo seus sentimentos por essa pessoa. Como eu disse, essa mensagem é para duas categorias de pessoas. Aquelas que já tiveram um relacionamento com alguém, mas depois seguiram caminhos separados, e aquelas que nunca tiveram um relacionamento com a pessoa em questão. Esta não é uma mensagem para quem já é casado. Se você é casado, Deus o proíbe de desenvolver desejos por qualquer pessoa que não seja seu parceiro. Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículos de 9 a 12, portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se a ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Esta é uma mensagem para cristãos solteiros, mesmo que estejam namorando. Você vê, como um filho de Deus, nós jogamos por um conjunto diferente de regras. Não somos guiados pelo que sentimos, mas pelo que a palavra e o Espírito de Deus nos dizem. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma prova de que você é um verdadeiro seguidor de Jesus é sua disposição de esperar e obedecer às suas instruções, independentemente de como você se sinta. Portanto, em uma área importante de sua vida como o casamento, é importante saber o que Deus está dizendo e obedecê-lo. É por isso que Deus está enviando este vídeo para você como uma confirmação do que Ele já está fazendo em seu coração ao não remover seus sentimentos por alguém. Por exemplo, uma razão pela qual Deus pode estar guardando seus sentimentos por essa pessoa é porque ela pode ser a pessoa certa para você, mesmo que não pareça ser agora. É possível que a pessoa por quem você nutre esses sentimentos não o veja de forma a ter um relacionamento amoroso. É até possível que ela esteja com outra pessoa no momento ou você esteja com outra pessoa.
e um relacionamento parece impossível. Talvez a pessoa até saiba dos seus sentimentos, mas a atitude dela em relação a você não permite que nada aconteça. Agora, embora Deus não guarde sentimentos em seu coração por um incrédulo e não queira ter nada a ver com ele, Deus pode manter seus sentimentos por alguém que tem o potencial de se tornar a pessoa que ele deseja que seja. Por exemplo, tenho visto incrédulos encontrarem Deus de uma forma sobrenatural e acabarem casados com uma esposa temente e de fé que Deus colocou em suas vidas enquanto eles ainda estavam longe de Deus. Observe que isso não se aplica a todos. No entanto, Deus pode trabalhar assim para alguns de seus filhos. Mesmo que essa pessoa seja a única e você tenha um forte sentimento de amor por ela, isso não significa que vocês dois vão se casar ou namorar imediatamente. A Bíblia nos diz que Deus ordena os passos dos justos. Isso significa que Ele dá um passo de cada vez enquanto você o segue. Depois de dar um passo errado, você não acertará as coisas até voltar e dar o passo correto. Portanto, em uma situação em que o sentimento é forte, mas a pessoa ainda não chegou lá ou parece que não vai chegar, Deus quer que você primeiro aceite que a mão dele está nisso. Então, entregue-se ao que ele está fazendo. Lembre-se de que assim como Deus está trabalhando em você, ele também está trabalhando na pessoa que está trazendo para a sua vida. Assim como Deus está cuidando de você para protegê-lo do mal, ele também está cuidando dela. Tudo o que Deus faz, ele faz com a visão maior em mente. Então, a primeira razão pela qual Deus está mantendo esse forte sentimento é que essa pessoa pode ser a pessoa certa para você. Você pode não começar um relacionamento instantaneamente com ela, mas assim que ficar ciente disso, sua relutância com esse sentimento pode parar. E você pode começar a trabalhar com Deus e esperar nele até que o relacionamento se desenvolva. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Também é possível que outra razão pela qual Deus esteja guardando seus sentimentos por alguém é que ele tem um plano para vocês dois. Se você costumava ter um relacionamento com essa pessoa, mas acabou, é possível que haja coisas mal resolvidas que Deus deseja realizar no meio de sua união. Se vocês nunca estiveram juntos, pode significar que existe um propósito que Deus deseja cumprir por meio do seu relacionamento. Há certas coisas que podem acontecer entre duas pessoas em um relacionamento de namoro genuíno e bom. Há coisas que você nunca pode compartilhar com ninguém, exceto com a pessoa com quem está. Deus pode fazer muitas coisas por meio de tais relacionamentos em suas vidas individualmente ou em conjunto. Deus usa pessoas para mostrar coisas sobre nós mesmos que não sabíamos que existiam. Deus usa a pessoa para guiar, curar, ensinar e trazer os caminhos que nos levou até onde estamos hoje. O diabo usa isso também para trazer pessoas para nossas vidas que nos deixarão arrependidos de tê-las conhecido. Às vezes, esse propósito pode ser de curto prazo. Ou seja, vocês podem até não ficarem juntos, mas já teriam cumprido a agenda de Deus para aquela união naquele momento. Ou pode ser a longo prazo, o que pode levar ao casamento. Seja qual for, você tem que entender que tudo que Deus fez é porque, primeiro, Ele é soberano e tem a palavra final sobre nossas vidas e, segundo, Ele tem bons planos para nós e suas ações nos aproximam do cumprimento desses planos. Você não precisa lutar contra isso ou tentar descobrir por si mesmo. Lembre-se que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. A coisa mais importante a observar em tudo isso é que você deve ter certeza de estar na mesma página com Deus. Aprenda a dar um tempo e ficar em silêncio com Deus. Não se precipite a entrar em um relacionamento com ninguém, independentemente de como você se sente sobre essa pessoa. Se Deus estiver envolvido, Ele te guiará. Como você tem certeza de que Deus irá te guiar? Através do Espírito Santo, você tem certeza de acertar. Quando você desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo, pode compartilhar suas confusões e incertezas com Ele e pode ter certeza de que Ele te levará para o bem. Que esta seja a confirmação de que você precisa para falar com Deus em relação aos sentimentos que tem por aquela pessoa.
Então, espere que ele diga se você deve ou não tomar uma atitude e como você deve proceder a respeito disso. Uma citação muito conhecida diz assim: escolha um parceiro que seja bom para você, não para seus pais, não para sua imagem, não para sua conta bancária. Escolha alguém que vai tornar sua vida emocionalmente satisfatória. Você sabe, este é um conselho genuinamente bom. Você precisa de um parceiro que sirva de exemplo do que é viver como propósito. Há um elemento crucial neste processo, porém que não foi mencionado. Isso é algo que a maioria dos cristãos tende a esquecer, resultando em desgosto. Vou te contar. Já foi escolhido um parceiro que vai suprir todas as suas necessidades. Essa pessoa já foi escolhida a dedo pelo nosso Criador, especificamente para ser sua outra metade. Vamos colocar dessa forma. O coelho desafiou a tartaruga para uma corrida até suas respectivas casas, pensando que seria impossível a tartaruga vencer por causa do seu movimento lento. A tartaruga concordou e o coelho contou até 3 para começar a corrida. Em uma fração de segundo, a tartaruga venceu a corrida ao se encolher em seu casco. O coelho falhou em reconhecer que as tartarugas consideram seus cascos como seus lares. Assim, como a tartaruga tinha sua casa ali, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você não precisa correr para se casar com alguém, porque o Espírito de Cristo vivendo em você é tudo o que você precisa para encontrar seu futuro cônjuge. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, a versão mais precisa da citação que eu disse anteriormente começaria assim: deixe o Espírito Santo guiá-lo para aquele que foi escolhido como seu parceiro. Você já correu atrás de alguém que acreditava ser o par perfeito para você? Quando você vai atrás de uma pessoa não enviada por Deus, não haverá uma linha de chegada vitoriosa porque você não foi feito para participar dessa corrida. Ele nunca o sujeitará a atividades fúteis. Você, filho de Deus, está destinado ao amor que não requer uma caça. Se você permitir que a orientação do Espírito de Deus intervenha, em meio a uma multidão cheia de gente, ele lhe mostrará claramente com quem você está destinado a estar. A Bíblia contém histórias que nos mostram explicitamente como Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito de Deus, tanto quanto foi guiado, capacitado e sustentado por ele. Como nosso objetivo de longo prazo é seguir os passos de Cristo e imitar a sua fé, uma coisa importante que você pode fazer é permitir a intervenção do Espírito em seus relacionamentos amorosos. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus diz: antes de moldá-lo no ventre, eu sabia tudo sobre você. Antes de você ver a luz do dia, eu tinha planos sagrados para você. Você não precisa se esforçar muito para descobrir seu par ideal, porque Deus já designou um. Ele não permitirá que você se associe a alguém que não tenha um caráter bondoso. Deus deixou claro que ele tinha boas intenções para você desde o início. Não são apenas planos, meu amigo, mas planos sagrados. Se você procurar este versículo, ele indica que esses planos são de excelência espiritual e extrema consideração. Você verá quem é digno do seu amor quando for a hora certa. Até então, deixe a sabedoria de Deus assumir o controle de seu coração e mente. Siga a orientação de Deus e do Espírito em todos os aspectos de sua vida, especialmente em seus relacionamentos. O casamento é um compromisso sagrado para toda a vida, que precisamos assumir e não podemos confiar em nosso próprio conhecimento para decidir o que é melhor para nós. Somos míopes demais para ver quem é realmente bom para nós. Aprendemos em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O complicado de estar no banco do passageiro é que fazemos isso o tempo todo. Usamos aplicativos para nos guiar quando viajamos, pois eles fornecem tudo o que precisamos para chegar lá rapidamente. Utilizamos a internet para encontrar todo tipo de informação imaginável. Contamos com essas ferramentas porque admitimos pessoalmente que elas têm mais conhecimento do que nós. Então, quando digo
entregue seu relacionamento conjugal nas mãos de Deus por meio do Espírito Santo dentro de você, qual parece ser a dificuldade? Você não está 100% confiante na presença onisciente de Deus? Você deve esperar pacientemente para deixar o Espírito Santo lhe mostrar o caminho para o seu verdadeiro amor. O maior desafio que enfrentamos hoje é a pressão do mundo. Apressamos o amor porque vemos como ele funciona para os outros. Estamos entusiasmados com as vantagens de estarmos comprometidos, desejamos o carinho que alguém pode nos oferecer. Todas as coisas brilhantes e doces são genuínas e saudáveis, certo? Posso te dizer uma coisa? A pressa é um insulto completo à sabedoria que Deus derramou para planejar sua vida. É o caminho do diabo. O Salmo 37, versículos 7 e 9, diz: Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Há uma história de um grupo de homens que viajava pelos países. As pessoas perceberam que a rotina desses homens consistia em viajar por dias e depois permanecer no mesmo lugar por pelo menos uma semana. Isso se repetiu durante toda a jornada. Viaje e pare, viaje e pare. Uma pessoa curiosa perguntou a eles: por que vocês estão viajando dessa maneira? Você pensaria que a resposta seria algo relacionado ao descanso, mas a resposta dos viajantes foi que eles estavam deixando suas almas alcançarem seus corpos. Enquanto procuramos nosso cônjuge, temos que ter a certeza de que o Espírito de Deus, que vive dentro de nós, está guiando nossa busca. É possível que nosso eu físico, guiado por ideais mundanos, esteja no comando. Não é assim que deve ser. Devemos fazer uma pausa e deixar nossa alma nos alcançar. Liberte-se das expectativas da sociedade e faça o que o Senhor espera de você. Deixe que o Espírito Santo faça o seu papel em conduzi-lo à pessoa certa. Sua bússola no mundo de Deus é o Espírito Santo. Uma vez que ele é literalmente Deus, ele é o mais qualificado para discernir o plano dele mesmo. Considere o seguinte: você não contrataria um estrangeiro para lhe mostrar um país se quisesse explorá-lo. Você prefere um local, alguém que esteja familiarizado com toda a área. O Espírito de Deus é bem assim. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 nos pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não se apresse em amar. Bloqueie todas as pressões sociais. Nunca acredite que você está perdendo o amor. Glorifique a Deus esperando pacientemente enquanto Ele revela seu propósito para seu amor genuíno. O Senhor não demora a cumprir suas promessas, mas você tem que parar de se fixar no mero dever de esperar. Mantenha sua atenção no fato de que Ele prometeu dar a você um parceiro ideal. Este é seu objetivo. Esperar é apenas uma pequena tarefa a ser concluída. Eu tenho uma proposta para você. Você sabia que esperar é mais difícil quando se está estagnado, mas mais fácil quando se está ocupado? Da mesma forma, o que você pode fazer para tornar a espera suportável é o seguinte: trabalhe primeiro em si mesmo. Quantos de vocês têm certeza de que realmente se amam? Estou perguntando isso porque Deus considera isso acima de tudo antes de permitir que você encontre a pessoa certa. O livro de Marcos diz que o maior mandamento de Deus é que você ame o próximo como a si mesmo. Como o Espírito Santo pode guiá-lo ao seu cônjuge se você não se ama plenamente? Ele sabe que você pode não estar preparado para um amor tão dedicado. Isso não vem de boato, é literalmente uma das coisas que você deve fazer enquanto deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Como dito em Provérbios capítulo 19, versículo 8, adquirir sabedoria é amar a si mesmo. As pessoas que valorizam o entendimento prosperarão. Podemos fazer várias coisas enquanto esperamos, amando a nós mesmos e buscando a Deus como sempre fazemos em nossas tarefas diárias comuns. Posteriormente, amar a si mesmo primeiro implica aprender a amar mais o nosso Criador. Isaías 34, versículo 16, proclama:
Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. O mundo e o diabo querem que acreditemos que ser solteiro é uma situação miserável. Eles querem que você se sinta culpado pelo fato de alguém não ser dedicado a você ainda. No entanto, o mundo não é quem seguimos, não é nosso Criador e não está ciente de nossos melhores interesses. Deus é, Deus está. O que você realmente deseja? Um casamento fora das expectativas mundanas ou um compromisso guiado pelo Espírito Santo? Deus nunca quis que nos casássemos sem a ajuda e a capacitação do Espírito de Deus. Quero compartilhar também a beleza de estar em um relacionamento abençoado por Deus. Abraão e Sara, que aparecem na Bíblia, eram conhecidos por terem sido um casal infértil. Por causa disso, Sara, ao contrário disso, ofereceu para que sua serva carregasse os filhos de Abraão para eles. Deus finalmente concedeu a eles um filho. Então esse plano foi um fracasso. A principal conclusão disso é que o Espírito não apenas o levará ao seu cônjuge enviado por Deus, mas também fará com que seu casamento suporte qualquer dificuldade. Ele guiará vocês dois e fará com que, apesar dos erros e falhas, o amor entre vocês cresça. Além disso, Deus te levará a uma pessoa que te guiará para mais perto dele, assim como o Espírito levou Davi a Abigail. Dentre as muitas esposas de Davi, Abigail o redirecionou e o impediu de cometer tolices. Honestamente, não há cenário a perder. Se você permitir que o Espírito Santo te guie na escolha de seu parceiro, você terá um casamento duradouro e bem-sucedido. Sempre que se sentir frustrado e sozinho, lembre-se de Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos. Não deixe a impaciência se insinuar. Você não está esperando pelo amor verdadeiro, é Ele quem está esperando por você. Deixe o Espírito de Deus te levar a este destino perfeito. As pessoas odeiam o que não podem ter. Quão verdadeiro você acha que isso é? Imagine que Deus o abençoou com uma pessoa. Você está loucamente apaixonado e só sabe falar dela. Você quer contar ao mundo inteiro sobre a bondade de Deus e como Ele permitiu que você encontrasse sua outra metade. Não posso culpá-lo por querer fazer isso. Na verdade, acho que falo por todos nós quando digo que existe uma satisfação quando as pessoas ao nosso redor comemoram conosco um momento de alegria. É muito emocionante compartilhar uma demonstração do amor de Deus por nós. Por isso, muitas vezes não nos preocupamos em escolher as pessoas com as quais compartilhar nossa felicidade. Pense nisso. Quando você tem um monte de sementes na mão, automaticamente sabe que nem todas brotarão depois de plantadas. Da mesma forma, você também deve saber que ao compartilhar boas notícias com seu círculo de amizades, nem todos ficarão genuinamente felizes. As pessoas odeiam o que não podem ter. E quando virem que você foi abençoado com um relacionamento amoroso, elas podem pintar um alvo nas suas costas, pois você é ou tem exatamente quem elas querem ser ou ter. Jó capítulo 20, versículo 12 diz: para quem é mau, a maldade é doce, ela a esconde debaixo da língua. Há uma história sobre o fazendeiro e o saco de batatas. O fazendeiro pediu ao filho que contasse às pessoas de quem tinha inveja e pegasse o mesmo número de batatas. No dia seguinte, a criança trouxe um saco com várias batatas. O fazendeiro então o instruiu a manter sempre o saco com ele, mesmo ao jantar, tomar banho ou não fazer nada. Aonde quer que o menino fosse, a bolsa deveria estar com ele. A criança assim o fez e passou uma semana com o saco de batatas. O problema é que as batatas começaram a cheirar mal, o que dificultou a sua conservação por mais tempo. O fazendeiro disse ao filho: você pode esconder as batatas e guardar o saco com você, mas, mais cedo ou mais tarde, elas começarão a apodrecer e você não conseguirá esconder o mau cheiro. Naturalmente, as pessoas vão sorrir e elogiar você por finalmente estar em um novo relacionamento. Mas como algumas delas percebem a conexão especial que você tem com uma pessoa, o cheiro podre da inveja inevitavelmente vazará.
Você nunca sabe quem é a pessoa que carrega um saco de batatas. Pode ser seu ex, um amigo falso ou um admirador secreto. Quando Deus o abençoa com um novo relacionamento, você precisa manter isso em silêncio no início. Sua bênção, uma vez colocada no centro das atenções, pode ativar intenções perversas. Você conhece alguém da Bíblia que passou por isso sem saber? Isaac estava prestes a morrer e pediu a seu filho Esaú que preparasse uma refeição para ele, para que pudesse abençoar sua alma antes de falecer. A razão para isso fica clara nas Escrituras. Isaac amava Esaú mais do que o seu irmão Jacó por causa da habilidade que ele tinha na caça. Por causa disso, Rebeca elaborou um plano para que Jacó, seu filho favorito, recebesse a bênção de Isaac. No final, Jacó obteve com sucesso a bênção que deveria ser para Esaú, fingindo ser ele. Você vê o que acontece quando fala abertamente sobre seu relacionamento? Pessoas com intenções diferentes podem querer se meter e alterar essa conexão. A moral final aqui é rejeitar o ato de favoritismo. E o que Rebeca fez pode ser considerado controversamente correto em termos de proteção dos direitos de um filho. Mas uma coisa é clara, ambos os pais deveriam ter tratado os dois filhos com justiça. Ambos os pais foram culpados. Seguindo o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 14, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Devemos observar que Isaac não teve o cuidado de revelar seu relacionamento indulgente com Esaú, o que permitiu que uma mãe ciumenta tentasse interromper isso. Isaac entrou no caminho dos ímpios através do favoritismo, enquanto Rebeca procedeu no caminho do mal através do engano. Favoritismo e tagarelice sobre um novo relacionamento têm uma coisa em comum. Ambos ocorrem quando você mostra abertamente a outras pessoas a intensidade do amor que compartilha com alguém, o que pode criar um caminho para o ódio. Certamente é um erro que não queremos cometer se quisermos proteger um relacionamento com alguém. Não dê uma janela para o ciúme se esgueirar. Você ficaria surpreso em saber o que uma atitude invejosa pode fazer. José, entre todos os filhos de Jacó, foi particularmente favorecido por seu pai por causa do seu caráter admirável. Ele foi humilde o suficiente para não se gabar de fato na frente de seus irmãos. Mas Jacó deixou isso óbvio. Ele deu a José um manto ornamentado de muitas cores. Gênesis capítulo 37, versículo 4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Você não acreditaria no que a inveja levou os irmãos de José a fazer. Eles o jogaram em um poço, o venderam como escravo e forjaram sua morte, espalhando sangue em seu manto. Eles tentaram arruinar o relacionamento especial entre José e seu pai quando foi abertamente exibido pelas ações de Jacó. Estou lhe dizendo, quando as pessoas ficam sabendo de suas bênçãos e as desejam para si mesmas, elas podem responder com felicidade genuína por você ou ficar cheias de inveja. Você não pode controlar qual resposta elas terão. Se irmãos do mesmo sangue podem praticar atos de ódio inimagináveis por causa da inveja, imagine o que estranhos podem fazer conosco. O livro de Tiago nos diz: você quer ser considerado sábio para construir uma reputação de sabedoria? Aqui está o que você deve fazer. Viva bem, viva sabiamente, viva humildemente. É a maneira como você vive, não a maneira como você fala, que conta. Não se preocupe. Como mencionei anteriormente, sei que você não pode controlar a inveja quando ela se insinua no coração de alguém. Você pode estar apenas compartilhando boas notícias com um amigo próximo e, no entanto, é possível que ele considere isso uma vanglória. Não temos certeza do que se passa em suas mentes quando falamos sobre coisas que nos fazem felizes. O Senhor não está pedindo que você seja um leitor de mentes, mas sim uma pessoa sábia que toma cuidado. Na Bíblia também está escrito que onde há inveja e ambição e egoísmo, aí há desordem e todo mal. Sabendo que foi abençoado com a sabedoria eterna de Deus para aprender sobre isso, você também deve decidir por si mesmo ser cuidadoso quando se trata de falar abertamente sobre o seu novo relacionamento. Você já pensou sobre por que o favoritismo é um pecado grave aos olhos de Deus?
Não é apenas porque todos devem se tratar igualmente, mas também porque é o próprio ato que fomenta a inveja e o ciúme. E isso leva a atos de ódio. É um ciclo terrível de pecado. Isaac e Jacó, como pais, não foram atenciosos o suficiente para considerar a grande probabilidade de o ciúme entrar no coração de seus filhos. Eles demonstraram o valor de seus relacionamentos com seus filhos favoritos em voz alta. Por sua vez, isso criou uma oportunidade para outras pessoas destruírem esses relacionamentos. Você não gostaria que isso acontecesse com o seu relacionamento, não é? Você pode estar confuso. A Bíblia nos diz para louvarmos e nos orgulharmos da bondade de Deus. Então, por que estou dizendo para você não falar sobre essa bênção? Meu amigo e minha amiga, preste atenção. Estou encorajando você a manter isso em privado, mas não em segredo. Deus é o único que deve estar muito envolvido nesse relacionamento, além de vocês dois, porque foi Ele quem os uniu. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. As coisas lá do alto se refere à entrada de Deus em seu relacionamento. Por que ter a necessidade de receber elogios das pessoas ao seu redor quando Deus é o único que deve estar no centro desse vínculo? A única coisa que Ele quer é que seu relacionamento floresça de acordo com o plano dele. Você sabe o verdadeiro propósito da lua de mel após o casamento? É passar um tempo com seu parceiro para refletir sobre a jornada até agora, recalibrar as intenções e alinhar suas perspectivas no futuro. É um tempo de ajuste em Cristo. Esse também deve ser o estado de espírito quando um relacionamento amoroso é recém-formado. Você deve mantê-lo privado por um tempo para garantir que o foco esteja em crescimento e compromisso e não na validação das pessoas. Outra maneira de ver isso é quando compartilhamos essa paixão com o mundo. As pessoas podem usar isso para atacá-lo. Ficamos mais vulneráveis quando nossos entes queridos estão envolvidos. É porque faremos tudo e qualquer coisa pelas pessoas que amamos. Deus não quer que pessoas com alma perversa se aproveitem de sua vulnerabilidade. Ele nos quer a salvo do mal. Então a paciência é, na verdade, um pequeno preço a pagar. Portanto, não. Deus não está pedindo que você retenha das pessoas informações sobre seu relacionamento para sempre. Ele está apenas dizendo para você passar o começo de maneira privada e construir uma base sólida, de modo que quando alguém tentar sabotar esse relacionamento, você esteja preparado para lidar com isso de maneira inteligente. E eu prometo a você, depois desse período de privacidade, você estará livre para exibir seu amor com a frequência que seu coração desejar. Isso ocorre porque Deus está confiante de que você e os compromissos de seu parceiro não podem ser influenciados por nenhum dos ataques do diabo. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 20, Deus diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Ao ficar em silêncio temporariamente, você está consentindo em ser preparado por ele. Significa que você está esperando o anjo que ele enviará diante de você. O Salmo 91, capítulo 10, nos diz: Nenhum mal lhe sucederá e nenhuma doença chegará perto de sua casa. Deus não permitirá que o cheiro podre da inveja influencie o relacionamento. Tudo o que você deve fazer é manter essa nova conexão tão sólida e privada quanto uma casa que você mora, onde não é qualquer pessoa que pode entrar. Mais uma vez no Salmo 32, versículo 10, lemos: Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegre-se com esse amor recém-encontrado em silêncio por um tempo. Junto com seu parceiro, ore pela orientação de Deus e cuidem um do outro com carinho. Esse é o seu sinal de gratidão pela bênção de Deus e confiança em sua preparação. Aproveite o momento da vitória antes de mostrá-la ao mundo. Um amor muito grande permanecerá intacto, não importa quanto tempo passe.